Primeiro, fazendo uma retrospectiva lá no último final de semana, né, onde aos poucos a gente vai tentando, fazendo essa apuração sobre a novela Joaquim, da possibilidade dele ser vendido para outro clube, até mesmo do futebol brasileiro, né, da Série A, ou do futebol mexicano, que no caso lá atrás, no final de semana, no sábado mais precisamente, conversei com o empresário do Joaquim, o Luizinho Piracicaba, e ele acabou afirmando que de proposta mesmo naquela ocasião, existia apenas a do Tigres do México, né, que a primeira pessoa a informar sobre essa proposta foi o Vene Casagrande, lá atrás, né, setorista do Flamengo, que cobre também, dá informações de outros clubes também, que era de aproximadamente 7 milhões de dólares a proposta do Tigres do México para o Joaquim. E era a única existente, e de resto, eram apenas consultas do Botafogo, do Bahia. A do Bahia, inclusive, chegou até uma informação, uma sondagem de que poderia envolver jogador no negócio, que seria, no caso, o Rafael Ratão, mas apenas uma sondagem, uma consulta. O Botafogo também, nesse meio tempo, né, depois disso tudo, acabou seguindo nessa negociação e consultando o Santos para saber das informações sobre a lesão que ele teve, porque o Léo vai lembrar lá atrás, até em outro programa a gente comentou aqui, de que teve estiramento no joelho e de que o Santos informou que ele ficaria fora por 2 semanas. Essas 2 semanas se passaram, né? E ele iria ficar no banco de reservas na partida contra o Ituano, mas não ficou. Até a assessoria do Santos, na hora de divulgar a escalação ali, na hora do jogo, né, minutos antes do jogo, trouxe uma escalação errada, depois eles acabaram corrigindo que foi um erro da assessoria e o Joaquim nem ficou no banco, estava previsto para ficar no banco. Tá estranho isso aí, não tá não? Então, aí que tá, para completar essa situação toda. Nesse intervalo de tempo todo, até conversei hoje novamente com o empresário do Joaquim e ele me disse que amanhã, no caso quinta-feira, daqui a pouquinho a gente vai chegar na quinta-feira, dia 18 de julho, vai ter uma conversa do empresário, dos representantes do Joaquim com o Botafogo, com o João Textor, dono da SAF do Botafogo, para encaminhar, não digo nem para definir, porque acho que para definir vai demorar um pouquinho mais dessa situação, mas para encaminhar, quem sabe o que vai ser, se vai ser proposta, se vai ser só consulta, como que o Botafogo andou esse negócio todo para saber dos detalhes da lesão do Joaquim. Então assim, Tigres do México lá atrás, né, proposta de 7 milhões de dólares da equipe mexicana, Bahia sondagem, Botafogo sondagem também, consultas ali por clubes brasileiros, e fato é que nesse momento, assim, é uma situação que, até entrando na questão de opinião, está estranha, porque o prazo da lesão já se encerrou, né, que o Santos divulgou que seria de 2 semanas, e o Santos raramente, né, e você vai também entender que raramente divulga os prazos para retorno de jogadores por lesões, e divulgou nesse caso do Joaquim, não era comum, mas foi comum nesse caso do Joaquim, e ele não voltou ainda a figurar no banco de reservas. Então, assim, existe uma possibilidade dele ser vendido ao Botafogo, porque o Botafogo pode chegar com a investida de uma proposta interessante para o jogador e para o Santos, lembrando que o Santos tem 60% dos direitos do Joaquim, comprou lá atrás em fevereiro junto ao Cuiabá, esses 60% por 16,7 milhões de reais. Então, nessa negociação toda, o Santos vendendo o Joaquim ficaria com 60%, os outros 40% do Cuiabá e também dos representantes do Joaquim, Léo. Tá certo. E aí, conta aí pra mim, Ronaldinho. O negócio é o seguinte, né? Vai me ficar muito claro, né? O Jair estava onde? Na base. Voltou para a base. Sub-20. Sub-20, porque ele precisava, porque já estava integrado no profissional, pôde jogar aquele jogo do rebaixamento, sim, pôde bater pênalti na Vila Belmiro, lotada contra a Portuguesa de Desportes, o jogo que poderia virar uma desgraça, né? Porque o Santos empolgou, você perde ali nos pênaltis da Portuguesa de Desportes, um time horrível naquele campeonato, dentro de casa, aí o Jair pôde bater pênalti, foi o decisivo, não foi? Foi pênalti decisivo, o Jair bateu, fez o gol, de repente o Jair não serve mais, tem que voltar para a base, porque, cara, um jogador que nem o Jair, que já fez o que fez, que todo mundo sabe que é de seleção, pode até perder a titularidade, mas o lugar do cara é no profissional. Não vem com essa de, mas tem que ter ritmo de jogo. Os outros não precisam ter ritmo de jogo. Vônia, contra o Amazonas lá em Manaus, o Gil não viajou por ser preservado. E quem jogou ao lado do Joaquim? Quem jogou ao lado do Joaquim? Alex.
Alex. Então, e aí o Alex de repente some, aí quem volta é o Jair. E o Alex renova o contrato por 2 temporadas. Isso é um absurdo, a gente fala outra hora, porque isso aí é absurdo. Agora, com relação ao Joaquim, tá na cara, meu, tem que fazer o seguinte, todo mundo sabia, o Luizinho Piracicaba, quando chegou o Baço, quando chegou o Joaquim no ano passado, mesmo a história do Joaquim, que, né? O Joaquim quando chegou em fevereiro, ele me falou, o jogador tá vindo para ser valorizado, para fazer negócio, para dar rendimento técnico dentro do Santos, porque ele é bom zagueiro, e a hora que surgir a oportunidade, ele vai ser vendido e todo mundo vai ganhar dinheiro. É isso. Foi para isso que o Joaquim veio. Agora o Joaquim tem sentido agora, se tem chance de negociar, ficar jogando, se tem o Jair que joga bem também, deixa o Jair jogando, tá aí jogando e tá tudo certo. E o cara vai tentar ser negociado. O Santos tem essa oportunidade de tentar fazer negócio. Isso é negócio. Mas aí fica as conversinhas para lá e para cá, né? E outra coisa, assim, o Santos tem que ver uma situação muito positiva de venda, até porque tem 60% dos direitos, não tem a totalidade do jogador. Fazendo algumas contas, na proposta do Tigres do México, que foi de 7 milhões de dólares de informação do Vene Casagrande, para o Santos ficaria em reais menos de 30 milhões de reais. Então, assim, ficaria aproximadamente ali algo em torno de 26 milhões de reais na cotação do dia. O Santos comprou, contratou por 16,7 milhões de reais, aproximadamente, junto ao Cuiabá, e teria um lucro de menos de 11, 10 milhões ali. Então, tem que ver uma situação bem positiva para isso, até pensando na porcentagem que o Santos tem. Porque o Botafogo é um clube, é uma SAF que tem dinheiro para contratar jogadores e tem capacidade financeira para poder contratar. O Bahia é idem, mas o Botafogo é o time que no momento tem, na largada ali, na corrida, é o que está mais na frente para poder encaminhar essa situação toda. Não digo para ser comprado já, não dá para afirmar isso. O jogador vale o que o mercado paga. O jogador vale o que o mercado paga.